Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a novela mais engraçada da última década, né? A novela Moeda dos BRICS, porque agora tem uma novidade aqui, né? De novo tá o pessoal falando que a revista Fórum, vocês sabem, é extremamente esquerdista, então tá falando, não, porque agora o novo sistema de pagamentos dos BRICS pode desbancar a supremacia do dólar e não sei o que lá, e pipipi, popopó, e vocês sabem a minha opinião sobre isso. Tá muito longe disso, né? Vamos falar sobre, mas tem um detalhe nisso daqui. Porque agora parece que os BRICS estão falando em criptomoedas. E aí que eu falei para vocês, hein? Que existe algo que pode tirar a supremacia do dólar? Existe, chama-se Bitcoin, e já funciona muito bem. Se a proposta for nesse sentido, eles têm realmente chance de conseguir alguma coisa, mas não é isso que eles querem. Por quê? Porque eles querem o poder que os Estados Unidos têm. Eles dizem que querem tirar o poder dos Estados Unidos. Mas se quisessem só tirar o poder dos Estados Unidos, era só usar o Bitcoin. O Bitcoin já tira o poder dos Estados Unidos. É uma moeda que os Estados Unidos não controla. Eles querem o controle para eles, né? Vamos entender esse caso aqui, tá interessante isso daqui. Essa notícia foi sugerida por Big Boys, Ancapistão Mineiro e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Como eu já falei para vocês e falo sempre que eu tenho oportunidade, a gente está caminhando para o anarcocapitalismo, mas não estamos caminhando assim porque a população quer, porque o povo decidiu, vamos votar, queremos um mundo libertário. Não, não vai ser assim. A maior parte do mundo vai, meu amigo, amarrada, contra gosto, esmurrando, lutando. Não, eu quero ser escravo do Estado, eu quero pagar imposto, mas não vai conseguir, vai acabar indo do mesmo jeito. Então, um caso clássico é o caso da China, da Rússia, dessas ditaduras todas aí, que estão doidas para acabar com a supremacia do dólar, né? Mas eu já expliquei para vocês como é que é esse fenômeno, né? Você pode, ninguém é obrigado a fazer compra em dólar ou venda internacional em dólar. Você pode comprar na moeda que for. Se você vai comprar de alguém na China, você pode escolher comprar em real, comprar em renminbi, comprar na moeda que você quiser. O problema é, todo mundo prefere o dólar. Ou seja, você pode fazer em outras moedas. Mas se for deixar a escolha, o comerciante prefere o dólar. Por quê? Porque o dólar é o que tem mais liquidez, ele consegue gastar em mais lugares. O renminbi, ele consegue gastar lá na China. Lá na China ele consegue comprar o que ele quiser, a moeda chinesa, né? Mas, se ele quiser comprar alguma coisa na Europa, nos Estados Unidos, ele não consegue com renminbi, ele tem que trocar aquilo em dólar para comprar em dólar. Então não é o ideal, né? Da mesma forma você pode fazer, o Brasil pode fechar um contrato com a Argentina para fazer comércio em real. Pode fazer, não tem problema nenhum. Mas você pode ter certeza que a preferência, a escolha de quem está recebendo o dinheiro, ele prefere receber em dólar do que receber em real. Por quê? Porque o real ele pode gastar em alguns países, né? Pode gastar na própria Argentina. Lá na Argentina eles costumam aceitar real até nas lojas lá. Pode gastar no Brasil e coisa e tal. Pode gastar aqui no Paraguai, aqui na América Latina ele consegue gastar de repente. Mas se quiser comprar uma coisa na Europa ninguém aceita real, vai ter que trocar aquilo em dólar. Então, ou seja, todo mundo prefere o dólar. E quando a pessoa prefere o dólar, sempre vai ter um descontinho para aquilo que a pessoa prefere. Então, no final das contas, acaba ficando dólar mesmo. E por que o dólar está nessa situação? Exatamente porque por mais que os Estados Unidos seja também um país ruim na hora de manter a estabilidade da moeda, o governo americano gasta demais também, tal, tem todos os problemas de endividamento, todos aqueles problemas que a gente fala aqui do Brasil, do Lula gastar dinheiro demais e coisa. Então os Estados Unidos tem esse problema também. Mas, historicamente, esses problemas são menores lá do que na maior parte dos outros países. O dólar, por mais que não seja uma moeda estável, que esteja perdendo valor ao longo do tempo, a perda de valor do dólar, se você comparar com outras moedas, ela é ínfima. É muito menor. A verdade é que o dólar é uma boa moeda. Você goste dos Estados Unidos ou não, o dólar é uma boa moeda. Então as pessoas ainda preferem comprar em dólar, acaba tendo essa aceitação muito maior em dólar. E a gente já viu no passado ter mudança, tá? Antes da Segunda Guerra Mundial era a libra esterlina. Antes disso, era o florim da Holanda, né? O florim da Holanda passou para a libra esterlina, depois passou para o dólar. Mas qual que foi a questão aqui? Sempre se passou para uma moeda que tivesse mais facilidade, mais aceitação por todo mundo, uma moeda melhor, um país que tivesse mais estabilidade institucional, que tivesse uma democracia mais consolidada, que tivesse o respeito da lei, respeito a contratos, isso é importante. Então, ou seja, sempre se escolhe uma moeda
por essas características. E pode ser que algum dia o dólar chegue ao fim e surja uma outra moeda? Pode, mas vai ser sempre nessa situação, vai ser uma moeda ainda mais estável que o dólar, uma moeda que você tem uma governança melhor do que a do dólar, uma moeda que esteja menos sujeita a ímpetos ditatoriais. Por que ninguém vai confiar no rublo do Putin ou no yuan do Xi Jinping? Porque você pode pensar assim, é uma ditadura, super estável, não vai mudar nada. Mas e amanhã quando muda o ditador? O Xi Jinping não vai ser eterno, o Putin não vai ser eterno. Uma hora eles vão ter que trocar de ditador. E aí quando entrar o outro ditador com poderes infinitos de novo, o que ele pode fazer? Ele pode mudar tudo. Uma ditadura não dá garantia de nada. Pode dar garantia durante a vida do ditador, mas depois que o ditador cai, o que vai vir depois? Não sei. Então, ou seja, esse é o problema. Não tem como o dólar ser substituído por nenhuma das moedas do BRICS, né? Então eu sempre faço essa brincadeira com o pessoal fala, não, porque agora o dólar acabou. Não, o dólar está acabando. Aí você vai aqui na dominância do dólar, 60% das reservas estrangeiras ainda são em dólar, 54% das faturas de exportação são em dólar, e das transações internacionais, 88% são em dólar também, né? E se você pegar a segunda maior moeda, é o euro. O euro é a segunda maior moeda. Então, 52% é em dólar, os outros 30% é em euro. Euro também, né, principalmente lá na Europa, né, entre os países da Europa e da Europa com outros países também, é uma moeda muito forte, é a segunda moeda que... Se tem uma moeda que pode de fato fazer frente ao dólar, é o euro, né, e não é o renminbi, não é o real, não é o rublo da Rússia, né, então essa história de moeda dos BRICS, meu amigo, por quê? Porque as pessoas querem moedas estáveis, nenhuma das moedas do BRICS é estável, é tudo moeda de ditadura, né. Se você pegar aqui a libra esterlina, a libra esterlina já cai bastante, mas também ainda é relevante, né? Libra esterlina é da Inglaterra, né? Aí tem aqui o ien e o renminbi que estão lá na ponteira da coisa, lá no final da coisa também. Ou seja, não tem nenhuma chance dessas moedas. E o renminbi e o ien são a melhor moeda que tem dentro do BRICS, né? Porque a verdade é que saiu do renminbi vai ser o quê? Vai ser o rublo, que está desvalorizando igual um foguete lá na Rússia, é um foguete apontado para baixo, um foguete dando ré. E o real aqui do Brasil, que o Lula está destruindo o valor a qualquer momento, não tem jeito, não tem moeda nenhuma que fique nisso daí. Mas aí que vem a novidade dessa história aqui, né? Nesse ponto, eu acho que o dólar não tem nenhum desafio. Aqui, ó, eles estão falando de um sistema de pagamentos independentes baseado em criptomoedas. Então eles estão falando que o interesse é a desdolarização usando tecnologia blockchain e de usar criptomoedas para suas transações. Então eles já estão começando a ver que a criptomoeda pode ser uma saída. Mas qual que é o problema disso daqui? Criptomoeda não é tudo a mesma coisa. Você tem criptomoedas como o Bitcoin, que é sim uma criptomoeda revolucionária, uma reserva de valor, é a única que tem valor de fato, e você tem um monte de outras shitcoins por aí. O que eles estão falando aqui ainda é criar uma shitcoin do BRICS. Então vai ser igual o Petro da Venezuela lá, que a moeda lastreada em petróleo da Venezuela, que desligaram a blockchain, nem existe mais, e quem comprou tenta e chora porque não tem valor mais nenhum. Falaram que ela é lastreada em petróleo, você chega lá para ver se você consegue comprar petróleo com ela, não consegue. Enfim, o que eles vão tentar fazer é isso. Por que eles vão tentar fazer isso? Porque eles estão pensando em controlar essa moeda. Eles querem o mesmo controle que os Estados Unidos têm hoje. Qual o controle que os Estados Unidos têm hoje? Os Estados Unidos precisa se endividar, ele emite dólar, o mundo inteiro paga por isso, porque tem uma inflação em dólar, acaba que o mundo inteiro acaba pagando essa inflação em dólar, então ela acaba sendo mais leve nos Estados Unidos, porque está todo mundo pagando por esse aumento do dólar. É um absurdo isso? É um absurdo isso, eu concordo. Mas o dólar é usado porque é o que menos faz esse tipo de coisa no final das contas. Se fosse outra moeda, seria ainda pior nisso daí, né? Se fosse da Rússia ou da China, putz, aí que seria uma tragédia completa. Então, eles já estão falando para usar criptomoedas para transações, ou seja, tirar as moedas do BRICS, não seriam as moedas do BRICS. Eu acho que aqui já começa a dar uma ideia, porque aqui vem o pessoal falando aqui, os esquerdistas falando aqui, não, porque o regime do dólar é absurdo, que não pode, não sei o que lá, e o Putin quer superar a submissão ao dólar e desavenças. Que desavenças? O Putin invadiu a Ucrânia, o Putin tem que ser punido mesmo, a Rússia tem que ser punida mesmo, pô, fez uma besteira danada. Mas enfim, estão querendo fazer esse negócio para conseguir uma plataforma multilateral e não sei o que lá, para fazer transferências com dinheiro eletrônico, lançar CBDCs como Drex e coisa e tal. A proposta do BRICS é criar uma nova unidade de conta em forma de criptomoeda que seja aceita nisso daqui. Vocês querem criar a criptomoeda dos BRICS.
Amigo, vai dar muito errado nisso, por quê? Porque provavelmente vai ser uma criptomoeda controlada pelos BRICS. Aí eles podem fazer emissão do mesmo jeito, igual é as moedas dos países dele lá, então não serve para nada. O que eu temo, o que pode acontecer deles usarem é justamente o Bitcoin. E se usarem o Bitcoin, aí existe um risco real para os Estados Unidos. Tanto existe que, olha só, Estados Unidos desmantela a rede global de criptomoedas da Rússia e apreende 4 bilhões de reais em criptomoedas porque estavam usando o Bitcoin para contornar sanções à Rússia, ou seja, o pessoal comprava Bitcoin para poder com o Bitcoin comprar coisas na Rússia, mandar dinheiro para a Rússia, tirar dinheiro da Rússia, usando Bitcoin, né? E aí, isso é um problema para a Rússia. Isso realmente afeta os Estados Unidos. Por quê? Porque o Bitcoin é uma moeda melhor do que o dólar. O problema é que o BRICS não vai chegar nisso. Por quê? Porque o BRICS quer controlar a moeda também. Eles querem controlar do lado deles. O Bitcoin ninguém controla. Os Estados Unidos não controla, mas o BRICS não controla também, né? Então aqui, ó, 2 cidadãos russos foram acusados hoje de embolsarem milhões de dólares numa lavagem de dinheiro, não sei o que lá, facilitando traficantes de drogas e operadores de ransomware. A mesma ação que os europeus, que os alemães fizeram lá na Alemanha, também é o caso aqui da coisa, né? E os Estados Unidos confiscaram esse negócio. Repara como é que disso os Estados Unidos têm medo. Do que? Dos BRICS? Do Yuan? Do Renminbi? Esquece, amigo, ninguém tem medo disso, todo mundo sabe que é patético esse negócio do BRICS ficar, ai, que vai derrubar o dólar, hein? Olha só, vai fazer o mundo multipolar, hein? Ninguém leva a sério os BRICS, acorda, tá mais do que na hora do Brasil sair dessa coisa, deixa os RICS ficarem para lá e o B vai para outro lado, porque, putz, chega a ser uma vergonha ficar nesse grupelho de ditadores aqui, que não vai a lugar nenhum, não tem como chegar em lugar nenhum, porque é uma cambada de ditadura que não tem estabilidade nenhuma para formar um bloco coerente, né? Agora, o Bitcoin pode ser que realmente ameace o dólar. Pode ter certeza que os Estados Unidos, com isso, eles estão preocupados. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.